Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos ao e-mail de hoje. Ele diz assim: Olá, André, me chamo tal, tenho 24 anos, moro em... não vou falar a localidade por se tratar de uma cidade pequena, né? Interior de São Paulo. Sou gay e passo por um momento difícil de término de namoro. Sei que já falou sobre isso, mas no caso de gays, algumas coisas são mais complicadas, por isso te escrevi. Resumindo um pouco da história, eu fui criado em um lar religioso e cresci querendo relacionamentos sérios. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Pera lá, hein? Cuidado. Não é porque a pessoa não cresce num lar religioso que ela não quer relacionamento sério, hein? Isso aí, então se for assim, uma pessoa ateu, né? Um ateu nunca vai querer relacionamento sério. Tá? Então, eu entendi o que você está querendo dizer. Mas a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, porque senão a gente vai colocando algumas regrinhas de raciocínio e automaticamente nós temos que excluir, então, os outros, entende? É igual dizer, por exemplo, que rico é metido. Quando eu digo que o rico é metido, então significa que o oposto é verdade, que o pobre é humilde, que o pobre nunca será metido. E não é assim. A questão da metideza não está ligada à condição financeira, mas sim a como a pessoa se posiciona diante das coisas. Então, não é pelo fato de você ter morado num lar religioso, não é por você ter crescido num lar religioso, que você quer relacionamento sério, mas pela sua postura. Como você se posiciona. É óbvio que o ambiente familiar, ele proporciona que a gente tenha algumas características ou não, mas ele pode ajudar ou não a gente a ter algumas características, a priorizar alguns valores e tal. Eu entendi o seu raciocínio, eu só fiz essa pausa aqui pra gente tomar muito cuidado, porque senão a gente acha que uma pessoa que não cresce num ambiente religioso não vai querer, só vai querer zoação. Não é assim. Em 2009, conheci um rapaz por quem me apaixonei. Nos conhecemos, namoramos por 3 meses. Mesmo com o pouco tempo, pude perceber que éramos parecidos e queríamos a mesma vida. Infelizmente não deu certo e eu sofri muito. Me fechei para o amor e não acreditava mais nas pessoas. É um grande problema, hein? Fechar-se ao amor por causa de frustração. A gente se fecha como um mecanismo de defesa porque a gente tem medo de sofrer. A gente não quer passar por aquela situação de novo. Com isso, a gente não percebe, na verdade, que a gente está aumentando a nossa carência porque nós não estamos nos abrindo a novas oportunidades e muitas vezes é aí que a gente começa a ficar cada vez mais focado naquela relação que terminou, porque a gente não se abre às novas possibilidades, justamente porque a gente tem medo de sofrer. É aí que a gente muitas vezes volta lá atrás, onde já não deu certo. Fiquei 3 anos sem me relacionar, até que conheci o fulano de tal. Não sei o motivo, mas ele me fez acreditar em tudo novamente. Descobri que ele também tinha a mesma criação que a minha, que tínhamos objetivos iguais. Ficamos por 2 meses e nesse tempo vi que mesmo com os mesmos objetivos, nós éramos muito diferentes. Até cheguei a achar que isso não daria certo. Eu tinha um problema de não dizer coisas que me incomodavam. Guardei um problema nosso até que isso provocou o nosso rompimento. Por isso que eu digo que a gente tem que querer resolver as questões, ao invés de guardá-las ou jogá-las para debaixo do tapete. O fulano de tal ficou muito mal, até tentou suicídio. Nós seguimos nossas vidas. Ele encontrou outro rapaz e eu preferi ficar sozinho.
Ele se mudou daqui para viver com o rapaz e durante 6 meses não soubemos mais um do outro. O relacionamento dele também não vingou e ele saiu muito magoado. Nós nos reencontramos depois disso, por acaso, e ele me contou tudo. Quando nos vimos depois de 6 meses, ambos perceberam que o sentimento ainda existia em nós. Nos reaproximamos e acabamos reatando. Nesses meses separados, eu pude enxergar meus erros e procurei melhorar coisas, como falar mais o que eu sentia, elogiar mais, estar mais presente, pois eram aspectos importantes para ele. Ótimo, não é? Isso aí é muito importante, a gente rever alguns aspectos em nós, a gente perceber o que a gente pode mudar, o que pode ser mudado, não é? Para que não recaiamos nos mesmos erros, nas mesmas coisas. Isso aí é muito bom fazer. Por outro lado, o fulano de tal era outra pessoa e com toda razão estava mais frio, mas eu tentei aos poucos ganhar novamente a sua confiança. Um fato muito difícil é que antes de nós voltarmos, todos os meus amigos viraram a cara comigo, por motivos não ligados ao relacionamento. E o fulano de tal, quando voltamos, passou a ser meu melhor amigo também, o que só nos uniu mais ainda. Passado 3 meses, desde que voltamos, ele quis conversar comigo. Disse que gostava de verdade de mim, mas que não podia continuar porque, infelizmente, ele não acreditava mais que nós pudéssemos ficar juntos. Palavras dele: eu não acredito mais na gente. Tudo ainda é muito recente e dói muito, mas não sei como lidar. O que me pesa muito é que ele é um cara muito especial e que, assim como eu, quer algo sério. É muito difícil encontrar gays assim, ainda mais em cidades pequenas como a minha, que tem 15 mil habitantes. Não sei se devo tentar reconquistá-lo ou esquecer de vez. A dor é muito forte, mas temos que seguir. Só tenho medo de não achar alguém assim outra vez, tão comprometido com a seriedade e não apenas com o sexo casual. Então, você vê que coisa, aí você fica preso nessa imagem como se só ele fosse te proporcionar isso. E você não faz um simples raciocínio. Você, apesar de morar numa cidade pequena, né, apesar de estar numa cidade de 15 mil habitantes, você é um cara que quer um relacionamento sério, que quer realmente algo, não é? Para você edificar, construir uma relação? Sim, André, eu quero. Então, por que outras pessoas não quererão? Por que outras pessoas... Você vê como às vezes a gente fica tão focado naquela situação, a gente fica tão focado como se a única pessoa, não é? Meu querido, sexo casual, pessoas querendo sexo casual, vai ter em cidade pequena, vai ter em cidade grande, vai ter em todos os ambientes, a gente vai ter pessoas assim, no meio homossexual, no meio heterossexual, enfim. Isso aí é de como a pessoa se coloca, de como a pessoa se posiciona diante da questão, diante do que ela própria, do que ela quer para ela. Tem gente que só quer zoação, só quer pegação, só quer sexo casual. Não estou aqui criticando ou colocando critério de valor ou de certo e de errado. É o que ela quer para ela naquele momento. E tem outras pessoas que querem, sim, algo sério. Agora, não é porque a pessoa quer algo sério que ela obrigatoriamente vai se envolver, por exemplo, com você. Aí entram outros fatores, né? Vai entrar afinidade, tem que entrar a pele, a química, o cheiro, tem que entrar tudo isso. Não é porque uma pessoa diz que busca algo sério que necessariamente ela ficará conosco que também estamos buscando algo sério. Não é assim que as coisas funcionam. Mas é um bom começo, quando a gente já esclarece. Tem gente que já fala logo na cara, não é? Eu sei de gente que fala logo de cara. Olha, não, eu não quero nada a não ser sexo. Se você é uma pessoa que busca algo, né, mais sério, você fala, não é isso que eu estou buscando. Tal.
Mas a gente não pode fechar como se é esse, né? Eu só encontro nele. Como se então tenho medo de não achar alguém assim outra vez, tão comprometido com a seriedade. Então a gente começa a se auto-sabotar, a gente começa a criar fantasias e medos. Então a gente projeta na outra pessoa como se ela fosse a única capaz de suprir os meus desejos, que é encontrar um relacionamento sério. E é por isso que muitas vezes a gente não percebe outras oportunidades, a gente não dá chance para outras pessoas, porque a gente idealiza aquela lá de trás que nos deixou, não é? Uma pessoa bacana, que queria um compromisso, tá? Uma pessoa séria, tá? Ótimo, você valoriza as características do seu ex e tal, mas isso não pode impossibilitar você de perceber valores em outras pessoas, em outras situações. Espero que leia meu e-mail, descobri seus vídeos por acaso, eles têm sido de muita ajuda, fique em paz, abraços. Abraços a você também, meu querido. Essa questão também de querer reconquistar a pessoa, você tem que ver que a gente tem que se orientar a partir do que a pessoa nos diz, não é mesmo? E respeitar a decisão da pessoa. Ele disse, eu não acredito mais na gente. Ué, a partir do momento que a pessoa diz, eu não acredito, tá? Pra mim, não dá certo, a gente tem que respeitar a decisão da pessoa. A gente pode até tentar, não é? Tentar entender por quê, quais são as razões do porquê você não acredita, tudo isso e tal. A pessoa conversou, explicou pra gente, deixou tudo certinho, deixou as claras, ó, não dá certo, não acredito que a gente dê certo, não consegui sentir que voltou o sentimento, né, ainda que a gente já teve lá atrás. Eu tenho ainda situações a gente tem que respeitar o momento da pessoa que está passando por essa situação. Você querer conversar com a pessoa já é uma tentativa de reconquistar, não é? Não é uma tentativa já de querer reconquistar quando a gente quer entender por quê, que a gente quer entender as razões, a gente quer buscar entender por quê, para ver se a gente pode ajudar nesse processo todo. A partir do momento que a pessoa diz, não, eu não acredito que a gente dá mais certo. Então, o que nos resta a não ser respeitar a decisão da pessoa, seguir o nosso caminho, seguir a nossa vida da melhor forma possível. Não significa que não haverá momentos de tristeza, que não haverá momentos de desolação, que não haverá momentos de baixa. Claro que sim, de saudade, não é? Mas a gente tem que sempre colocar, não, a decisão dele, agora eu decido por mim e eu sigo a minha vida. É assim que a gente tem que fazer. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.